Bombeiros Voluntários de Rolante, eles têm uma história muito bonita. Na realidade, começou com a Brigada de Incêndio na Musa, que na época é a que era chamada nos casos de incêndio que tinham na cidade de Rolante. Então, eu era o técnico de segurança da Musa Calçados, e lá nós tínhamos a brigada, então, que estava preparada para fazer o combate a incêndio, mas mais dentro da empresa, na fábrica. Mas como a gente tinha a equipe preparada, quando havia um sinistro na cidade, um incêndio, nós éramos chamados e íamos lá para combater com o equipamento que nós tínhamos, né? E o equipamento que nós tínhamos lá da época era a motobomba. E essa motobomba aí a gente tinha que engatar num veículo. Na época sempre tinha uma Kombi, uma caminhoneta que a gente engatava e aí levava a motobomba. Tinha que largar um cano, a bomba dentro de um açude, um poço ou do rio, e aí ligar as mangueiras e puxar até o local de incêndio. E isso levava tempo. Então essas eram as condições que na época nós tínhamos para poder combater os casos de incêndio que tinham na cidade. E aí não tinha horário, né? A gente não estava lá de plantão para quando fosse chamado. E o interessante é que quando havia principalmente à noite, tocava a sirene da fábrica como se tivesse um incêndio na empresa e todos nós, então, com o barulho da sirene, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha esses meios de comunicação, nós nos dirigíamos para a fábrica para ver o que era e aí se deslocar até o local de incêndio. Então, essa era a maneira de combater o incêndio na época aí na cidade de Rolante. Não sabemos o que foi a causa. Eu acho que ficou algum equipamento ligado, né? Imagino eu. E aí aconteceu à noite, né? Em torno de, sei lá, 20 horas, eu acho. Nós trabalhamos ao meio-dia, né? E aí, de noite, veio a notícia. A gente não sabe até como é que foi, né? Ah, sim, perdemos tudo, né? Inclusive prédio, né? Também não era meu, mas foi perdido. Prédio, os equipamentos. Passou mas é uma dor que é horrível, né? Hoje já tem o restaurante do Coca de novo. Isso aí. Então, tá 10, tá funcionando, né? O importante é isso. É que eu imagino que aí começa uma busca, né, do acontecido, e aí começou uma campanha de, temos que criar um bombeiro, né, aquela história. Começaram logo uma campanha para começar, né? Na época tinha só o equipamento da Musa Calçados. Quando ocorreu o incêndio no restaurante do Coquinha, nós nos demos conta de quão desassistida a cidade estava dos bombeiros. O bombeiro regional tinha sede naquela época em Taquara. Era impossível eles chegarem a tempo, de maneira que eles, na verdade, eles vinham até Rolante quando acontecia algum incêndio, alguma coisa, eles vinham para fazer rescaldo. Eles não tinham tempo hábil de dar socorro. Diante dessa realidade, com o evento do incêndio lá do restaurante Coquinha, nós achamos por bem trazer para dentro da cidade uma alternativa de atendimento na questão de incêndios, enchentes e coisa e tal, né? Naquela época, o presidente da Câmara da Indústria e Comércio do Vale do Paranhana era o senhor Carlos Blay. Eu liguei a ele, chamei ele para conversar na prefeitura, lançando a ideia da gente criar os bombeiros voluntários na cidade. Ele achou ótima ideia, para as empresas também seria importante, uma vez que, além de aumentar a segurança dos seus imóveis, traria benefícios na diminuição dos valores de seguro dos seus negócios. Ele, então, o senhor Carlos, chamou o representante lá da Musa, na época, que era o Geada, e o Geada teve um papel muito importante, porque ele já trabalhava com essa questão na brigada de incêndio lá da empresa dele. E ele tinha, além de ter um domínio importante do assunto e das dificuldades da época, ele também tinha o contato de todo mundo. Então foi muito importante a participação do Geada, porque ele operacionalizou o surgimento dos bombeiros voluntários de Rolante. E após, então, criado o estatuto e regularizado, foi formada, então, a primeira diretoria dos bombeiros voluntários de Rolante, e que começou a trabalhar, a planejar. Então, em 14 de fevereiro de 2001, foi fundado o Corpo de Bombeiros Voluntários de Rolante. E a gente foi, então, atrás disso aí. Contratamos, na época, o comandante Boschetti, então, que era de São Francisco, veio aqui, nos auxiliou, nos orientou também, trabalhou em torno de quase um ano aqui com nós, preparando os voluntários também.
e também auxiliou na montagem, no planejamento da estrutura do caminhão. Eu vim para Rolante, conversei com o Geraldo foi bem claro comigo, olha, eu não tenho como ter despesas com isso agora, mas vou procurar uma comissão provisória, uma comissão transparente, que nessa comissão entrou o Giada, o Faustão, a Marta Martins e outros da cidade, fizeram uma ata e começou a se juntar recursos na comunidade para montar os bombeiros. Juntamente com isso, eu convoquei algumas pessoas que queriam ser voluntários e comecei a formar essas pessoas. E aí tudo começou a acontecer. Aí a gente começou a trabalhar na ideia, nessa comissão, a comissão foi a comissão que me pagava mensalmente, tudo transparente, com recibo, o Geada coordenou tudo isso, e a gente começou o trabalho. Eu vim morar em Rolante e comecei a dar início a treinamentos, a documentação, numa sala ao lado da prefeitura. Uma salinha bem modesta, a gente começou ali e logo depois deu a primeira enchente, aquela em 2001, 2000, não lembro mais o ano, que praticamente foi até o meio da cidade. A gente chamou todos os recursos da região, atendemos toda a região, correu tudo bem, e aí começamos a arrecadar fundos para montar o caminhão. Aí o prefeito Geraldo doou um caminhão da prefeitura, uma caçamba, um fato importante contar, era a caçamba do lixo, se transformou no primeiro caminhão de bombeiro de combate a incêndio. No início nós não sabíamos o que significava bombeiro voluntário. Sabia que tinha o brigada militar, né? O bombeiro militar, né? O que é voluntário? Daí começamos a visitar as outras corporações. Comandante, primeiro comandante foi o Bosquete, um cara bastante conhecedor na área, mas assim nós, como não tinha grande experiência, ele veio como parecia ser um herói, mas muito militar, né? Tinha muito estilo militar, sabe? E daí começou na época com nós ali. Aí, como eu sempre tive muitos contatos, eu consegui a primeira viatura leve com a Polícia Rodoviária Federal, doou um Opala para nós. E aí começamos a engatinhar para a corporação criar um processo de voluntários, melhor dizendo, em prol da comunidade. Nesse meio tempo, eu trouxe de São Paulo um amigo meu, bombeiro civil, que foi dado o primeiro treinamento de primeiros socorros para Rolante, foi dado por um bombeiro civil de São Paulo, chamado Ivan Patinsky, lá no Posto Saúde Central. E foi acontecendo automaticamente, a comunidade aderiu ao projeto. Eu não lembro se foram 4 ou 5 turmas de voluntários. Nós fazíamos treinamento de primeiro socorro, salvamento, dentro do Rio Rolante, rapel. A gente fez uma atividade de bombeiro profissional. Segundo comandante, Salatiel daí quando tu chegou já tinha o caminhão, né? E um domingo de tarde, o ex-comandante nosso, falecido já, o Zorzan, ele me ligou. Seguinte, cara, tem uma corporação aí, tá precisando de um comandante. Não sei se tu conhece a cidade de Rolante. Não, eu acho que eu já conheço, já ouvi falar, mas não sabia que tinha bombeiros. Não, eles estão começaram esse ano, e eles estão querendo botar um comandante operacional. Tu tem interesse? Eu disse, interesse eu tenho, né? Imagina, um piada, 21 anos, né? Novo, sangue novo ali, né? Eu disse, vamos lá, vamos ver o que dá para fazer. Vim para cá. A convite aí da época da presidência e da diretoria, que era o Geada, né, o Regis, o Faustão, a Tatiana Fleck, o Melo, e eu não me lembro quem que eram os outros diretores. Onde que eu vim para cá e onde que a gente conversou, né, fez a negociação em si. Eles mostraram as dificuldades que estavam tendo, os problemas que estavam tendo. Eles já tinham um caminhão de bombeiros, já tinha uma corporação, né? Já estava iniciando. Caminhão cedido pela prefeitura, os recursos muito limitados, efetivo, tanto desde material quanto o quadro efetivo, o quadro de voluntários era muito limitado. E na conversa ali com o Geada, até eu me lembro que eu não conhecia ele, né? Ele disse assim, não, tu vem em tal lugar, assim, assado, quando tu achar um alemão feio, é ele, é um ponto de referência ao alemão feio, né? Eu disse, não, beleza. Daí eu estive lá na casa dele. Ele conversou comigo, explicou a situação, né? Falou o que tinha que falar, né? E nós entramos no acordo. Ele disse, não, foi por uma indicação do Zorzan. Ele era, na época, antes de ser a Volunteer Sul, ele era a Federação Sul-Rio-Grandense de Bombeiros Voluntários. Ele era o presidente. E ele diz, não, só já foi por uma indicação do presidente, então eu acho que nada mais justo aí a gente ter essa oportunidade. E o nosso atual comandante, o Leandro, na época um gurizão, aí com 17, 18 anos, veio aqui dar treinamento, depois também, logo em seguida, começou a se engajar com a turma aí, e começou a trabalhar de motorista, mas com aquele espírito voluntário, toda aquela força de vontade, dedicação,
e logo depois assumiu o comando dos bombeiros aí. Com 20 anos eu fui convidado então para vir a Rolante, integrar essa equipe que na época era um embrião, era uma estrutura nova que estava nascendo, aos moldes de Nova Petrópolis e outras unidades voluntárias. E aí a diretoria da época me fez o convite para que viesse para cá e trabalhasse junto com eles. E eu lá com meus 20 anos, né, não sabendo para que lado eu ia, eu acabei aceitando a proposta. Mudar, eu sou filho de agricultores, minha mãe foi professora, então eu sempre fui criado no interior, então quando eu fiz meus 20 anos foi tudo muito novo, né? Então de sair de casa, sair do interior e acabei vindo para Rolante como, na época, vindo como motorista. Eu vim aqui, auxiliava nas capacitações, nos treinamentos, difundir o conhecimento e aí na sequência acabei, então, a diretoria na época fez a proposta de eu ficar permanente aqui e eu dei um giro de 180 graus na minha vida e desci a serra e vinha Rolante. Houve um problema, né, pessoal? Então, o auxiliar não conectou e ela foi conectar. Foi conectar e aí todo mundo tentou conectar ali junto e deu um entrelaço de mão ali e ninguém se entendeu. Vai. Bora, pega a mangueira! Vai. Deixa no compacto. Fecha mais. Vê diferente da pressão, que agora é só mangueira de 1,5. Tomou pé, tomou corpo, né? A gente viu que pessoas com capacidade encabeçaram a ideia. E isso se fomentou e se criou com bastante força. E hoje, cada vez que tu vê uma viatura da corporação passando na cidade, um caminhão atendendo uma ocorrência, ou mesmo passando, tu te enche de orgulho. Porque o fato, tu lembra dos perrengues que se passava quando não se tinha a corporação. E aí tu vê que tem toda uma estrutura para te dar amparo num momento difícil. Em épocas de cheia aí que a gente passou nos últimos anos, que se dependesse de outras cidades, de repente nós não teríamos nem atendimento, e não, muito pelo contrário, nós tínhamos uma corporação bem sólida, com formação, com capacidade de atender a nossa cidade. E isso para nós, que a gente lá teve naquela primeira reunião cheia de dúvida, cheia de perguntas e dúvidas que surgiam, engrandece muito e deixa a gente muito orgulhoso, sabe? Na época, o Ademir, que era o nosso diretor no Rolante, nos convenceu a criar uma força de bombeiro dos funcionários da Musa. Então compramos um Fuca, um motor de Fuca, botamos num carroção lá e criamos uma brigada de bombeiros. No momento que dava um incêndio, os selecionados, nós tocávamos uma sirene na fábrica, as pessoas lá, os funcionários preparados, já se deslocavam para o reboque, tinha uma mangueira 200 metros, 300, e jogava aquela mangueira no rio, ligava aquele motorzinho do Fuca e tocava a água para combater o incêndio. Isso nós fizemos para acompanhar a comunidade, e no pátio da fábrica ali, da Musa, tinha um tanque grande de reservatório de água. Aquele reservatório de água servia de abastecimento de água para combater o incêndio. Então, esse período, eu tenho bem claro, ele ficou muito tempo à disposição da comunidade. Não? Com o tempo, foi modificando, houve aquela enchente em 81, que abalou bastante a estrutura da fábrica, o prédio era todo de madeira. Nós nos deslocamos para o terreno onde hoje tem os prédios da Musa. E aquele espaço onde era a Musa antigamente, aquela área de terra que a prefeitura nos doou no começo, nós cedemos para os bombeiros voluntários de Rolante. Eles ficaram com o terreno. Naquela época, quem coordenava todo esse nosso trabalho externo com a comunidade era o Geado. O Geado se encarregou e com o tempo ele sempre era o nosso porta-voz da comunidade. Então foi doado para a prefeitura o espaço que ocupou. Mais tarde, depois, quando surgiu esse terreno atual, onde os bombeiros estão instalados, o Geada pediu permissão para fazer uma troca dos terrenos e nós cedemos, porque na realidade nós somos, a Musa é Rolante também, né?
A minha participação nos bombeiros voluntários aí, desde a época aí que a gente trabalhava na Musa Calçados, mas aí fazia esse atendimento, né? Mas depois teve, então, a participação direta aí na formação dos bombeiros, na diretoria, a qual 2 anos fui presidente, e depois mais como tesoureiro, e tive, então, em torno dos 10 anos aí participando diretamente aí nos bombeiros voluntários de Rolante, dedicando, ou dando minha contribuição também à comunidade, né, ao qual sempre tive muita satisfação de fazer parte, mas principalmente de poder, dentro daquilo que a gente tem na vida da gente, de poder participar da comunidade, de dedicar, para poder contribuir na construção dessa corporação, né, da minha contribuição para a comunidade de forma voluntária. Eu acho que esse é o objetivo também de cada cidadão, poder contribuir no crescimento, no desenvolvimento da sua cidade, mas de forma voluntária. Muitas vezes se olha a questão da participação política, ao qual também estive na administração do município aí, mas o principal para mim foi essa contribuição de forma voluntária dentro dos bombeiros voluntários de Rolante. Eu fui vice-presidente no início, depois passei a presidente, tive 2 gestões de presidente, depois tive 2 gestões de vice-presidente de novo, depois 2 gestões de tesoureiro. Hoje eu não faço mais parte da diretoria, porque na realidade eu sou um dos sócios fundadores, né? Porque no início quem começou tudo mesmo, na realidade, foi eu e o Giada. O Giada como presidente e eu como vice. Então, eu cheguei nos bombeiros em 2003, fui inscrita no curso por um colega técnico de segurança da empresa que eu trabalhava. Na ocasião, era uma experiência de vida, um curso, né, que eu iria fazer, não tinha aquela ânsia por ser uma bombeira voluntária. E durante o curso isso foi despertando, né, e aí fiz o curso de primeiros socorros primeiro, logo em seguida o curso de combate a incêndio. Conheci todo aquele trabalho, né, toda aquela essência que tinha ali. E por fim segui nos bombeiros, então fiquei por 12 anos como bombeira voluntária e em 2009, então, eu fui convidada a ser presidente dos bombeiros. Nessa trajetória ali de 2013 a 2009, eu participava já de algumas atividades administrativas, tinha algumas, talvez, habilidades assim que podiam contribuir, e o bombeiro também carecia um pouco dessa necessidade de ter pessoas para cuidar dessa parte também administrativa. A gente tinha, então, uma base já muito consolidada, né, pelos seus fundadores, né, pelas primeiras diretorias, enfim. E essa base já estava muito sólida e precisava também contar com mais pessoas. E aí foi onde surgiu o convite para mim assumir a presidência dos bombeiros. Foi desafiador, né, porque um convite assim que era uma responsabilidade muito grande. O bombeiro estava numa fase, então, né, de uma expansão. Eu acho que se a gente fosse comparar o bombeiro a uma planta naquela época, a gente podia dizer que estava numa fase de brotação, assim, né? O bombeiro já tinha um propósito muito firme, já tinha toda uma raiz, né, muito já firme e precisava crescer, precisava evoluir, né? Então eu entrei nessa fase aí de uma expansão em todos os sentidos, assim. Aumentavam as ocorrências, aumentavam as responsabilidades, a equipe aumentava. Então, também muitas necessidades, né? Porque junto de tudo isso vinha também uma responsabilidade maior junto à comunidade, que também começava a exigir mais. Então, a gente trabalhava muito em conjunto e se teve muitas conquistas nesse período, né? Na verdade, começaram as primeiras grandes conquistas de materiais, de equipamentos, viaturas, né? Então, aquela base inicial que serviu muito, né? Que fez a diferença lá no início, para iniciar, para dar o início do trabalho, agora se fazia necessário aprimorar e melhorar, né? E aí, todos os voluntários também sonhavam muito, né? Se sonhavam muito junto, assim, e a diretoria sempre trabalhou muito em conjunto com os voluntários, as decisões eram sempre feitas em reuniões, então toda decisão era muito de responsabilidade de todos, e o conjunto, então, se sentia muito responsável por aquilo que decidia na reunião, né? Então, tinha esse consenso, e aí, dali se saíam as decisões para seguir adiante, né? E dessas decisões, muitas eram de participar de eventos, de abrir campanhas para a gente conseguir viaturas, equipamentos, né? E dali para diante, eu acho que começou, então, um novo período também,
que foi da construção da nova sede, e aí, então, em 2015, eu me afastei da atividade administrativa e também da operacional, né? Mas continuo acompanhando, então, a trajetória, né? Desde então, e sempre que posso, estou presente em todas as campanhas, porque realmente o bombeiro é uma história que precisa ser vivida. Bom, minha jornada aqui no Corpo de Bombeiros, ela começou em 2009. A corporação trabalhava fazendo eventos, Festa da Cuca, participando aí da Rolantier, com atividades para capitalizar, né, gerar recurso para a entidade. Então, em 2009, eu comecei como voluntário, ajudando a descascar batata para a Festa da Cuca daquele ano, e logo na sequência, em metade do ano ali, eu vi uma publicação no jornal de que estaria iniciando uma turma, então, de bombeiros voluntários naquela época, né. Falei com o comandante, que na época era o Leandro, que é o atual, e pedi autorização, se já podia participar, fazer o curso. Então, naquele ano de 2009 que eu fiz a capacitação e entrei para o quadro, então, de bombeiros voluntários. Aí, de lá para cá, eu fui participando em diversas funções administrativas. A primeira lá foi como diretor de recursos humanos, depois participei como tesoureiro daquela diretoria de 2010, e aí lá no ano de 2013, então, eu fiquei como presidente da corporação, de 2013 a 2016, início ali de 2017, então estive como presidente. Foi um período bastante desafiador. A corporação, ela, desde seu nascimento, ela está sempre correndo atrás da máquina, né, para conseguir recursos, para conseguir fazer investimentos, né. Os recursos, eles são limitados para custeio, então a corporação sempre precisou muito trabalhar e contar com a comunidade para se financiar, né, para conseguir adquirir aí alguns bens, e a construção do prédio mesmo foi muito financiado pela comunidade, né. Então, em 2015, lembro do lançamento da pedra fundamental aqui da entidade, né, a gente organizou um evento no Farroupilha, onde a gente fez, então, um lançamento envolvendo prefeitura, poder público, promotoria, o João Wolff, que foi quem doou o primeiro terreno onde iria acontecer a sede, né, que a gente tinha feito o primeiro projeto lá no terreno doado pelo João Wolff, que era na antiga sede da instituição. Então, várias pessoas da comunidade, também empresários, participaram daquele lançamento. E a partir dali a gente começou, né, seguiu com campanha, trabalhou bastante para conseguir construir a sede, que foi um marco, assim, foi eu acho que o que mais necessitou de energia de todos, né, da diretoria, dos voluntários, da comunidade mesmo, porque por vezes até ficava um pouco chato, que a gente está lançando outra campanha de novo, né, mas sim, a gente precisa avançar, né, precisa conseguir construir, até porque a nossa sede antiga, ela realmente estava caindo, né, bastante precária. E aí, então, seguindo, depois de 2016, 2017, eu continuei apoiando no Conselho Administrativo da entidade, como vice-presidente, mais um mandato como tesoureiro também. E aí, em 2021, que eu me afastei daí da parte do Conselho de Administração e sigo somente como bombeiro voluntário, né? Atuo aqui na entidade, então, desde 2009, completei 14 anos nesse ano aí como bombeiro voluntário, agora em outubro. E sigo atuando aqui na guarda noturna e com os colegas aqui de quartel. Na verdade, eu um bombeiro voluntário, já há 13 anos de história, é uma carreira bem longa aí. Em 2009, eu trabalhava fora da cidade e eu participava dos eventos do bombeiro, ajudando como amigo dos bombeiros. No estacionamento, eventos como a Festa da Cuca, que a gente fritava batatas fritas lá para vender, para arrecadar, angariar recursos para a entidade, né? Em 2010 eu retornei para Rolante, onde que na época a Maria como presidente, o comandante Leandro, a Vera, que é uma voluntária, já conhecia o meu trabalho e amigos de trabalho de empresa, me convidaram para fazer parte da entidade também. Então, em 2010, eu realizei o curso. Foi uma experiência nova, meio com medo. Por que eu vou ser bombeiro, né? Uma coisa que a gente não imaginava, uma idade mais avançada já. Não era tão velho, mas uma idade mais para frente. Então, eu realizei o curso em 2010. Em 2011, a gente já estava formado, fazendo atendimento. E também apareceu a oportunidade de acompanhar a turma de bombeiros mirins, juntamente com a equipe que era instrutor da época, né, me convidaram para fazer parte. Já em final de 2011 para final de 2012, ali no início, né, eu recebi o convite para ser subcomandante. O que era subcomandante deixou a entidade, seguiu seu caminho, né. Então eu recebi essa proposta de assumir essa responsabilidade a mais dentro da corporação. Então, 2012 até 2017 eu estava como subcomandante,
como dizer assim, uma responsabilidade maior além do que a gente fazia, né? Então foi um trabalho bom, uma experiência boa. Mas nesse mesmo período aí que a gente estava, também surgiu a obra, né? Que era o prédio novo dos bombeiros. 2015, no início de dezembro, a gente iniciou, fez todo um trabalho voluntário, de chamar a comunidade para participar junto nos mutirões, onde que eu era um dos que fazia a organização juntamente com o comandante, fazia a frente, né, juntamente com o encarregado da obra. Todo sábado a gente estava aqui nesse prédio novo, que hoje é o atual, a gente trabalhando. Então, em 2016 a gente conseguiu finalizar a primeira etapa, onde a gente veio para cá. Foi um ano desafiador, porque o prédio antigo estava com sérios problemas na estrutura, né? Eu, como responsável na época, já fazia também parte do conselho administrativo. A gente tinha preocupação com os voluntários por causa da estrutura do prédio, né? Então a gente trabalhou muito para que pudesse fazer essa mudança para esse prédio novo. Então, em 2016 a gente conseguiu, mês de agosto, a gente conseguiu fazer essa vinda para esse prédio novo, né? Onde que a gente começou a fazer uma nova história, né, no bombeiro. Em 2021, então eu assumi a presidência da corporação. Continuando o ciclo dos anteriores, a gente sempre queria, como gestor, fazer o melhor, né? Buscar novas viaturas, novos equipamentos. E a gente, até então, como eu sou o atual presidente, a gente vem buscando isso a cada ano, apresentar alguma coisa diferente para a nossa comunidade, porque a comunidade merece, né? Todo o atendimento que é feito aqui, toda essa estrutura que tem aqui, ela nos apoia. Só existe isso porque a comunidade acreditou no nosso trabalho. Então, é a visão que eu tenho do bombeiro, né? Então, uma forma de também, esse documentário, né, é para mostrar a história, e não podemos esquecer, né, que nós temos histórias vivas, e graças a pessoas, né, dedicadas a gravar, a filmar, bater fotos, para registrar esses fatos históricos para o futuro. Então, eu queria mencionar o meu pai, né, o Saulis Longo, que ele acompanhou praticamente desde os primeiros cursos, as atividades, ocorrências. Então ele filmava, gravava, fazia as edições, batia foto. Então ele foi um marco muito histórico para nós, os bombeiros voluntários de Rolante, para que o que ele fez, esse trabalho que ele fez voluntário, mesmo ele não sendo bombeiro, né, mas isso aí vai marcar pelo resto da vida, da história dentro dos bombeiros. Então ele fez um marco muito importante, histórico para nós aí.
Quando começou a participar, a corporação começou a participar dos desfiles, era um caminhão. E hoje tu vê toda aquela frota desfilando, né? É um motivo de alegria, de conquista mesmo. Olá, pessoal, em especial a nossa comunidade de Rolante. Hoje viemos aqui apresentar um pouco da nossa sede. E aqui nós iniciamos o nosso tour pela sede, pela recepção da entidade. Bem-vindos à sala do comando. Bom, para nós é um motivo de muito orgulho, né, a gente ter os bombeiros voluntários aqui em Rolante, da forma com que eles trabalham, da forma com que eles atendem a nossa comunidade. Seja na área da saúde ou qualquer sinistro que acontece, eles sempre estão prontos, uma resposta rápida e muito bem-vinda, né, para a comunidade nesses momentos necessários de um atendimento, né, de urgência. Então a gente se orgulha muito, tem uma bela parceria junto com os bombeiros. Então tudo isso veio evoluindo ao longo dos anos, né? Todas as administrações que passaram aqui tiveram participação efetiva, né? Que contribuíram, né, para que os bombeiros cada vez fossem melhor equipados, né, que tivessem mais condições. Hoje nós temos, invejavelmente para outros municípios até mesmo maiores, né? Nós temos hoje uns bombeiros aí, talvez seja o melhor do estado do Rio Grande do Sul. E isso é uma forma da gente, né, se orgulhar bastante pelo trabalho. A comunidade participa também, sempre participou, né, de ações que foram feitas em prol aos bombeiros para conseguir arrecadar recursos e fazer investimentos. As administrações públicas, sem dúvida nenhuma, hoje nós temos um convênio, né, como vem ao longo dos anos, né, e continuamos com esse convênio cada vez mais firme e forte, né. Então, são vários fatores que contribuíram, né, e estão contribuindo para que a gente tenha esse atendimento tão importante aqui na nossa cidade Rolante. Essa loja já tem 40 anos, foi fundada em 1983 e estamos aqui até hoje. No ano de 2017, no mês de maio, ocorreu um sinistro aqui na minha loja e pegou fogo nisso aqui. À noite nós fechamos o comércio, como normalmente, né? E por volta das 15 para as 8, chegou alguém lá na minha residência me chamando, falando desse sinistro aqui. Rapidamente peguei minha moto, cheguei até aqui e aqui já estava o Corpo de Bombeiros, que me deu muito auxílio. Isso foi primordial, foi fundamental o serviço deles aqui, uma alta capacidade, uma alta dedicação, né? Porque só tenho a agradecer a esse pessoal do Corpo de Bombeiros, a todos os bombeiros e a todos os voluntariados que estiveram junto com nós, e ao pessoal da comunidade geral de Rolante, que me auxiliou muito, eu e minha esposa e minhas colaboradoras aqui, nesse momento de tragédia, vamos dizer assim. Sofri um acidente de moto e
Só tenho a agradecer, só, pelos bombeiros. Não sei se levou 3 minutos e eles chegaram lá para me atender e já foram estancando o meu sangue, porque eles viram que tinha bastante sangue e aquilo era e ó, para me chegar o que eu podia mais rápido no hospital. Depois me encaminharam lá para fora, para Canoas. E lá em Canoas mesmo, eu daquele jeito ali, em cima daquela maca lá, eles olharam para mim e disseram assim, ó, olha, bateram assim em mim enquanto tava botando um coisinho aqui para poder fazer anestesia, para fazer a primeira cirurgia. Daí eles colocaram ali e disseram, olha, tu só tá viva até essas horas aqui por causa dos teus primeiros socorros lá na tua cidadezinha do interior. Eles falaram, se não fosse os primeiros socorros, tu não estaria aqui no hospital de Canoas, tu perdeu muito sangue. Daí a partir dali eu não vi mais nada. Depois quando eu saí da UTI, de novo outro médico foi lá, eu me lembro que era outro diferente, e falou, ó, tu só tá viva por causa dos teus primeiros socorros, agradece muito eles lá. Então hoje o que eu tenho para dizer é muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Até foi um dos bombeiros que me ajudaram lá no dia. Foram lá no hospital. Não, eu tenho que ver com os meus próprios olhos para ver se tu tá viva mesmo, não sei o que, bem brincalhão assim. E foi lá, olhou meus machucados, porque parecia que não dava para acreditar. E tudo graças a vocês, tá? Muito obrigado, de coração. Uma instituição mais querida da cidade, né? Toda a comunidade sempre elogia, né? E a gente sabe que eles estão sempre prontos para atender. Então, essa importância que essa corporação tem na cidade, em Riozinho e em toda a região, né? Até no estado, né? Rolante, com essa instituição dos bombeiros, ganhou visibilidade. Outra coisa também, assim, que eu tenho sempre a salientar, a importância que a comunidade também dá para os bombeiros, né? Muitas ações para ajudar os bombeiros, né? E eles retribuem isso com o trabalho que é voluntário, né? Não é nada cobrado, é tudo voluntário. E que a gente utiliza deles muitas vezes, né, durante a vida de todas as pessoas, né? Ainda vi sábado, quando eu fui para a filial de Riozinho, 2 ambulâncias em casas, né? Que antigamente não iam ter como, às vezes, chamar, ou iam ter que colocar a pessoa dentro de um carro, não iam chegar a tempo, né? Então eles fazem esse trabalho muito interessante, né? E a gente mesmo aqui no mercado, a gente já usou, minha esposa já usou, eu já usei também, e eles prontamente nos atenderam, né? Não por a gente ser quem é, mas por a gente ver que eles atendem qualquer pessoa igual, né? A importância que a comunidade dá para eles, né? Eu acho que eles retribuem isso com serviços, né? Que é o mais importante.
me chamaram para participar do grupo, do grande grupo, né? Fiz o curso, entrei e estou até hoje. São 21 anos de bombeiro. Sempre ajudando, fazendo o máximo, o possível para ajudar o próximo. E estamos até hoje. Os bombeiros voluntários significam na minha vida uma mudança extrema. Eu digo que existe a minha vida antes dos bombeiros e após os bombeiros, né? Porque eu me dedico e eu sei que a comunidade precisa muito disso também, das pessoas que se doam aqui para o trabalho. Para mim sempre foi um prazer, né, poder ajudar a comunidade nesses anos todos que eu estou aí. E para a instituição foi um prazer se fazer parte, né? Desde quando iniciou até hoje, né? A gente acompanha a evolução, né? Sempre é uma grande satisfação, né, e um grande sonho realizado. Eu trabalho aqui nos Bombeiros Voluntários há 5 anos na parte administrativa, onde tenho muito orgulho de pertencer a essa família e o retorno que a comunidade nos traz. Tenho muito orgulho de tudo isso aí que a gente conseguiu colaborar, construir também, né? Mas junto com a comunidade rolantense, que tanto nos alegra e nos faz também ter esse reconhecimento aí a todos os voluntários e a todos os membros aí da corporação. Aí. É muito gratificante, tá? Então, fica aqui a dica para vocês. Eu amo ser bombeiro voluntário. Os bombeiros voluntários de Rolante, para mim, significam um estilo de vida. É algo que a gente faz de coração e não com recurso financeiro. E estar aqui, podendo ajudar o próximo, é algo que realmente nos engrandece como ser humano. Então, eu acho que é isso que significa o bombeiro. Significa a vida. Nas terras gaúchas, onde a solidariedade e a coragem se entrelaçam, ergue-se um grupo de verdadeiros heróis, cuja bravura ilumina os céus de Rolante. São os bombeiros voluntários, guerreiros destemidos que, com amor e dedicação, protegem vidas e o patrimônio de nosso município. Em cada chamado de emergência, lá estão eles, prontos para enfrentar desafios que a maioria de nós nem imagina. Munidos não apenas de equipamentos, mas de uma disposição incansável, esses homens e mulheres demonstram o verdadeiro significado da palavra voluntariado. Nos momentos mais sombrios, quando o fogo dança vorazmente ou as águas avançam com fúria, são os bombeiros voluntários que se colocam na linha de frente, enfrentando o perigo com ousadia e profissionalismo. Sua coragem é uma luz que rompe a escuridão, inspirando a comunidade rolantense. Além das batalhas contra as chamas, esses heróis têm o dom de acalmar corações aflitos e de dar suporte emocional a quem necessita. São verdadeiros anjos da guarda que, com um sorriso reconfortante, mostram que a esperança e a compaixão são tão essenciais quanto a destemida atuação em situações de crise. A comunidade rolantense reconhece a grandeza desses bombeiros voluntários que, movidos pelo espírito altruísta, dedicam tempo e esforço para garantir a segurança de todos nós. Seus atos nobres ecoam como um hino de solidariedade, unindo a cidade em um abraço de gratidão e respeito. Dedicamos nossa sincera homenagem a esses guardiões da vida, aos bombeiros voluntários de Rolante. Que o reconhecimento e a admiração que emanam da nossa comunidade se transformem em força para seguir adiante, enfrentando desafios e protegendo a todos nós. Em cada sirene que ecoa, ouvimos não apenas o chamado à ação, mas a promessa de esperança e segurança, trazida por mãos corajosas e corações generosos. A vocês, bombeiros voluntários de Rolante, nosso eterno agradecimento.